Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre o parnasianismo. O parnasianismo ele foi um movimento literário que surgiu na mesma época do realismo e do naturalismo, no final do século XIX. Ele teve uma influência muito grande da tradição clássica e teve origem na França. Em 1882, o parnasianismo foi inserido no Brasil com a obra Fanfarras de Teófilo Dias e teve o seu período aqui, né, até 1922, que foi a Semana da Arte Moderna. As principais características do parnasianismo é a idealização da arte pela arte, a busca da perfeição formal, preferência pelo soneto, rejeição do lirismo, objetivismo, realismo e universalismo, e o apego à tradição clássica e o gosto pela mitologia grego-latina. Nos contextos históricos que ocorriam na época durante o parnasianismo, eles interpretavam muito o mundo de uma forma científica, porque naquela época as pessoas estavam começando a dar mais valor pelo que os cientistas falavam, né? Pelo que eles estavam postando naquela época pelos seus artigos e etc. Então, eles eram muito positivistas. E então eles iam muito de contrário com aquela ideia do subjetivismo, que era uma marca da escola literária do romantismo. Hoje iremos dar ênfase a um dos autores mais notáveis do parnasianismo, Alberto de Oliveira, também conhecido como Escravo da Forma. Ele nasceu em Palmital de Saquarema, no Rio de Janeiro, em 1857. Durante sua vida, ele foi farmacêutico, professor e poeta. Ele tinha 16 irmãos, teve sua primeira formação em escola pública, sua primeira formação foi em farmácia. Posteriormente, ele entrou no curso de medicina, onde conheceu o Olavo Bilac. Mas os dois acabaram abandonando a faculdade e seguiram carreira na poesia. Ele constituiu a Tríade Parnasiana no Brasil, junto com esse amigo que ele conheceu na Faculdade de Medicina, Olavo Bilac e Raimundo Corrêa. Eles se inspiraram no movimento francês. Mais tarde, ele se casou com Maria da Glória, que era viúva, com quem teve um filho. Sua primeira obra são Canções Românticas, que eram um compilado de poesias com propriedades românticas, mas já começava a dar alguns indícios da temática parnasiana. O parnasianismo começou a se tornar muito intrínseco nas próximas obras, que foi a partir da segunda obra. E com o tempo ele foi desenvolvendo. Vale ressaltar também que ele é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e também era amigo de Machado de Assis. Ele faleceu em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1857. E hoje iremos falar de duas das suas poesias, A Última Deusa e Beija-Flores. Boa tarde. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre os nossos poemas escolhidos, né? E um dos principais focos vai ser falar sobre o parnasianismo, mas não deixando o simbolismo também de lado, vamos dar uma apresentada sobre ele também. O simbolismo foi uma tendência literária que nasceu na França, né, com as teorias estéticas de Charles. Como o próprio nome diz, simbolismo, ele leva muito pelo ato simbólico, com a presença da religiosidade, não somente cristã, como também oriental, compondo a busca do simbolismo e da transcendência, né? Isso é uma das principais características dela, mas não deixando também o vocabulário estéreo, a remissão do nada ao absoluto, né? O poema que a gente leu foi o poema A Última Deusa, né? Que aí, no caso, ele já foca muito para o lado do parnasianismo, e uma das principais características dele é o parnasianismo, que foi um movimento literário que surgiu na França no final do século XIX, né? Tendo como principal bandeira a oposição ao realismo e ao naturalismo. No Brasil, ele opunha-se principalmente ao romantismo. O próprio nome designa o parnasiano, já é um indicado da sua própria característica, o forte e interessante pela cultura greco-latina, né? Um dos aspectos dele na sua escrita é a linguagem objetiva em oposição à linguagem mais subjetiva do romantismo, o predomínio de vocabulários e estruturas sintáticas cultos, no caso, né?
Ao longo do poema, a gente também percebe a presença de rima e métrica, no caso que a rima é o nome que se dá à repetição de sons semelhantes e a métrica é a contagem silábica de um verso. As características que a gente pode ter do poema lendo ele é que a gente pode ver muita a presença da mitologia grega, ele se baseia em cima disso, e também o que a gente pode ver é muito o empoderamento da mulher, que a todo momento que a gente lê o poema, a gente percebe isso. Então, continuando o que o meu amigo Matheus falou, dentre as principais características que a gente vai ter nesse texto da Última Deusa, né, do Alberto de Oliveira, é principalmente essa questão da valorização da mulher, mas não necessariamente a mulher burguesa, porque diferente do romantismo, que é focado bastante na cultura que eles estão vivendo no exato momento, o parnasianismo a gente vai ter a busca pelo antigo, pela cultura antiga. Então, nesse caso, a gente vai ter a valorização de uma deusa greco-romana, né? Acredito na minha leitura do texto que ele esteja falando de Afrodite, que era dita como das deusas mais bonitas, a deusa do amor. A gente também vai ter a presença de um linguajar culto e difícil entendimento. Então a gente vai ter, por exemplo, na terceira estrofe, terceiro verso, rútilo rola o teu cabelo esparso. É uma referência até mesmo à química, com um linguajar bem complexo para o leitor comum, não é mesmo? A gente percebe também no formato do texto que ele está no formato de sonetos. O que é um soneto? É essa forma de organização do poema, né? Onde a gente vai ter as duas primeiras estrofes com 4 versos e as duas últimas com 3 versos. Percebendo também que o texto todo é uma descrição da grande beleza da deusa. E um texto muito objetivo, onde ele fala de maneira clara e racional, onde tudo faz sentido. Não existe aquele exagero muito presente no romantismo, não é mesmo? Então essa foi a nossa apresentação sobre o poema A Última Deusa, e agora vamos falar sobre o segundo poema escolhido, que é O Beija-Flor. Então, o segundo poema escolhido foi Beija-Flores, do Alberto de Oliveira. Foi bastante difícil escolher esse poema, porque todos são muito bons, os que a gente deu uma lida. E esse poema a gente escolheu e a gente gostaria de trazer atenção sobre, primeiramente, o tema abordado, né? A gente vê que, diferente das outras classes literárias que a gente havia estudado antes, que falavam bastante sobre o sofrimento da humanidade na época e também sobre a vida cotidiana, agora no parnasianismo e no simbolismo, eles tratam mais sobre temas diferentes, buscando voltar ao clássico. E para isso, a autora utilizou nesse poema o tema natureza, mais especificamente falando de flores, como o próprio nome do poema já diz. Outra coisa bastante interessante da gente perceber é que as estrofes, quando a gente analisa ali a segunda, terceira, quarta, quinta, principalmente, a gente vê que tem uma linguagem rebuscada, né? Uma linguagem culta. E essa também é uma característica bastante marcante do parnasianismo. Continuando, né? Outra característica dessa obra é o detalhamento dessa paisagem, né? Dessa natureza. Ele descreve muito, com muitos detalhes, o que acontece, o que o autor está vendo, sempre na lógica, né? Sempre logicamente, e sempre fugindo do lirismo, né? Do romantismo e da romantização dessa paisagem, como faziam as outras escolas, né, as classes da literatura. A outra característica é a literação, né, a repetição de fonemas no começo de cada palavra. E a gente consegue perceber principalmente na terceira estrofe, onde fala: os beija-flores em bando, boêmios enfeitiçados, vão como beijos voando sobre os virentes prados. A gente consegue perceber a repetição dos fonemas B e V. Os fonemas B no beija-flores, bando, boêmios, beijos, e o fonema V em vão, voando e virentes. A última característica é o rigor estético da poesia. A gente consegue perceber que o autor ele vai alternando, né, as estrofes entre a rima alternada e a rima interpolada. A rima alternada é a rima AB, AB, e a rima interpolada é a rima ABBA. A gente consegue perceber, né, que por causa desse rigor que ele tem, né, a esteticidade da poesia, deixando a poesia visualmente bonita para o leitor, né,
a gente consegue perceber essa característica. Essa foi a nossa apresentação sobre o parnasianismo e os poemas de Alberto de Oliveira. Obrigada pela atenção.